Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Vitor de Matemática, Escola Municipal Miguel Ramalho Novo, e vamos a mais algumas dicas de resolução do material do nono ano, material de complementação escolar dessa semana, tá? Aqui na página 14, nós temos aqui alguns quadrinhos, né, falando aqui sobre a data de comemoração dos 70 anos da TV no Brasil, projeto Tom nas escolas, tem uma música, você acessando o link ali vai para o YouTube, tem uma música interpretada pelo Tom Jobim, enfim, dei uma lida. E na número 1, ele ensina aqui como é que a gente calcula a quantidade de polegadas de uma televisão, o que significa isso e como é que a gente calcula, tá? Então ele diz assim, Luciano tem na sala de estar de sua casa um televisor com 64 centímetros de altura, perceba essa medida aqui, e 111 centímetros de largura, essa medida aqui, conforme a figura ao lado. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quantas polegadas tem esse televisor? Então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, desenhado em amarelo, onde nós conhecemos as medidas dos dois catetos, e vamos encontrar a hipotenusa, que é a diagonal. Então, fazendo isso, nós vamos ter a hipotenusa do triângulo retângulo destacado, é a medida da diagonal da TV, que é o valor desconhecido, vamos chamá-lo de A. Então, aqui é aplicada a fórmula do teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E, no final, pode-se usar a calculadora, né? Chega-se um valor aproximado de 128 centímetros. Bem, feito isso, agora nós vamos descobrir quantas polegadas tem aquele televisor. Então, uma polegada, ele já te dá essa informação aqui, tem aproximadamente 2,54 centímetros. Então, 2,54 vezes x, ó, uma tabelinha para a gente usar uma regra de 3, é igual a 1 vezes 128. Logo, esse x, que nós queremos descobrir, que é a quantidade de polegadas, é aproximadamente 50. Então, dizemos que essa televisão tem 50 polegadas. O símbolo de polegadas são esses dois tracinhos ali em cima. Bem, em seu quarto, o Luciano tem outro televisor, com as dimensões que aparecem na figura abaixo. Então, ó, 40 centímetros e 70 centímetros e meio, ou 70,5 centímetros. Quantas polegadas tem a TV que fica no quarto de Luciano? Então, aqui você vai ter que fazer chama de A, onde já está aqui escrito, a hipotenusa, igual a 70,5 ao quadrado. Você pode fazer isso com o auxílio da calculadora, o exercício deixa, mais o 40 ao quadrado. Feitas todas as continhas, você vai achar o valor de A em centímetros. Falta passar para a polegada. Ou seja, basta dividir esse valor que você vai encontrar de A por 2,54. Essa vai ser o resultado, vai ser a quantidade de polegadas da televisão do quarto do Luciano. Número 2. Complete o quadro abaixo, relacionando a medida da diagonal da televisão com as polegadas correspondentes. Então, aqui eu já deixei alguma dica. Ó, se eu sei que a televisão tem 14 polegadas e eu quero agora achar a medida em centímetros da diagonal dessa televisão, eu tenho que fazer o processo inverso, né? Se aqui eu dividir, agora eu vou multiplicar por 2,54. Então, vamos multiplicar por 2,54 o 14, depois o 21, 40, 42 e 52 e achar os seus respectivos valores. A número 3 tem um desafio. Você sabe quantas polegadas tem a tela do seu celular? Bem, meça a diagonal da tela do seu celular e, em seguida, transforme em polegadas. Quando você medir, você vai medir com uma régua ou uma fita métrica, você vai achar o resultado em centímetros. Não se esqueça que para passar para polegadas, nós temos que pegar esse resultado e dividir por 2,54. Você encontrará um valor bem próximo. Para isso, também pode fazer uso da calculadora. Vamos seguir. Número 4. Localize os números irracionais entre dois números inteiros consecutivos. Aqui tem um exemplo. Ó. A raiz quadrada de 18, lembrando que o 18 ele não é um quadrado perfeito, ele não tem raiz quadrada exata.
Mas nós sabemos que o resultado da raiz quadrada de 18 está entre 4 e 5. Por quê? Nós vamos pegar os números próximos próximos de 18, que tem raiz quadrada exata. Então, um número que tem raiz quadrada exata anterior ao 18 e um outro número posterior ao 18, da seguinte maneira. Ó, o 16, ou o 16 está perto de 18, e eu sei que ele tem raiz quadrada exata, é 4. O próximo que tem raiz quadrada exata é o 25. Ah, Vitor, mas ele não está tão próximo do 18 quanto o 16. Tudo bem, mas ele é o próximo na lista quadrado perfeito, ou seja, tem raiz quadrada exata. Então, dizemos que como a raiz de 16 é 4 e a raiz de 25 é 5, a raiz de 18, o 18 está entre 16 e 25, então a raiz quadrada do 18 vai estar entre 4 e 5. Vamos ver mais um exemplo. A raiz de 6 está entre que números? Já coloquei aqui para você, 2 e 3. Por quê? Qual é o número que vem antes do 6 que tem raiz quadrada exata? É o 4. E quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é o número que vem depois do 6 e que tem raiz quadrada exata? Aqui faltou o 9 aqui, né? Não saiu por alguma falha. Então, é o 9. Então, quanto é a raiz quadrada do 9? É 3. Então, essa letra A, já fiz para você. Vai ter agora um pouquinho mais de trabalho para fazer as demais. Número 5. Decompõe o radicando em fatores primos e determine o valor de cada radical. O radicando é aquele númerozinho que fica dentro da raiz. Então, vamos ver aqui o exemplo. Fatoramos o 729. Para isso, nós vamos decompor esse número em fatores primos, ou seja, sempre dividindo pelo menor número possível que possa ser dividido o número. Nesse caso é o 3 e continua sendo 3 até o final. Feito isso, nós vamos ver que o 729 é 3 elevado a 6. Por quê? Na fatoração do 729, o 3 apareceu 6 vezes. Aí nós escrevemos, então, a raiz cúbica de 729 é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 6. Opa, o 6 dá para dividir por 3, então nós simplificamos o expoente do radicando e o índice do radical, esse númerozinho aqui. Então, nós vamos fazer essa divisão e vai sobrar o 3 ao quadrado, porque 6 dividido por 3 dá 2. E 3 ao quadrado é 9. Reparem que a gente não escreve mais o radical. Tá bom? Letra A, está feita também para você. 1.296, quando você fatorar, e você deve fazer isso, né? Uma folha à parte. O 1.296, na fatoração dele, o 2 vai aparecer 4 vezes e depois o 3 também vai aparecer 4 vezes. Bem, o próximo passo é fazer o seguinte. Aqui não aparece qual é o índice, mas como a raiz é quadrada e quando não aparece o índice é 2. Então, nós vamos dividir o 4 aqui do expoente do 2 por 2, que dá 2. Opa, é esse 2 aqui do expoente, tá vendo? E esse 4, que é expoente do 3, vamos dividir por 2 também. Também vai dar 2, obviamente. Então, ficamos sem o radical agora, e o que sobrou é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. É a resposta final. Então, de maneira muito parecida, você vai fazer os demais. Número 6. Calcule as adições algébricas. Raiz de 20 mais 6 raiz de 5 menos raiz de 125. Aqui os radicais não são semelhantes. Raiz de 20, raiz de 5, raiz de 125. Ou seja, todos são raízes quadradas, mas o radicando é diferente um do outro. Então, nós vamos fatorar o 20. O 5 já é um número primo, não dá para fatorar. E o 125 vamos fatorar. Fatorando 20, ficou 2 ao quadrado vezes 5. Fatorando 125, ficou 5 ao quadrado vezes 5. Opa, quem está ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, pula para o lado de fora. E quem não está ao quadrado, fica. Quem está elevado a 1, fica dentro da raiz. Então, a raiz de 20 ficou 2 raiz de 5. A raiz de 125 ficou 5 vezes raiz de 5. E o 6 raiz de 5 eu apenas repeti. Bem, agora nós temos nessa linha aqui, ó, todos os 3 radicais semelhantes, ou seja, são raízes quadradas
e dentro nós temos o mesmo radicando, que é o 5. Então, 2 raiz de 5, ou 2 raiz de 5, mais 6 raiz de 5, dá 8 raiz de 5, ou 8 raízes de 5. Menos 5 raízes de 5, 8 menos 5, 3. 3 o quê? 3 raízes de 5. Então, perceba que a gente faz a conta apenas com os numerozinhos que estão do lado de fora do radical. O radical, como é semelhante nos 3 aqui, ele permanece. Então, mantemos o raiz de 5 e fazemos as operações necessárias com os números que estão do lado de fora. 2 mais 6, 8, menos 5, 3. De maneira semelhante, você vai fazer a letra B e a letra C. Número 7. Calcule o valor das expressões. Agora nós temos multiplicação e divisão. A regrinha é a mesma. Os radicais, tanto da letra A, são todas raízes quadradas. Letra B, todas duas são raízes quadradas, ou seja, tem o mesmo índice. Isso também acontece na letra C e na letra D. Então, nós podemos multiplicar ou dividir. E para isso, a gente conserva o radical e multiplica ou divide, depende do que estiver apresentando aí, os radicandos, os números que estão dentro. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 20, que dá 400. Fatorando 400, nós vamos achar 2 elevado à quarta potência vezes 5 ao quadrado. Esse 2 elevado à quarta, nós dividimos o 4 pelo índice 2, que dá 2 ao quadrado, do lado de fora. E o 5 ao quadrado vem somente o 5 elevado a 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. 2 ao quadrado é 4, que vezes 5 dá 20. Então, aqui está a resposta final. Bom? De modo muito parecido nas demais. E no número 8, nós temos aí só apenas A e B, com duas multiplicações, dois produtos notáveis. Produto da soma pela diferença. Olha, a soma de dois números, que é a raiz de 2 e 2, e a diferença desses mesmos dois números. Então, nós sabemos lá no 8º ano que o produto da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro número, o quadrado da raiz de 2, menos o quadrado do segundo número, quadrado de 2. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado dá o próprio 2. E 2 ao quadrado dá 4. 2 menos 4, menos 2. A letra A já foi feita, você vai fazer muito parecido com a letra B. A letra B é produto da diferença pela soma. É a mesma coisa, uma vez que é produto. Bom? Então, espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. Espero que você esteja acompanhando também, se dedicando dentro das suas possibilidades. Desejo que todos fiquem bem e que voltemos em breve aí com segurança. Fiquem com Deus. Um grande abraço.